Vamos lá? Onde está a sua imaginação? Onde está a sua cabeça? Boa reflexão, né, pessoal? Normalmente na nossa cabeça passa muitas coisas, muitas situações e a gente imagina muitas coisas e infelizmente poucas pessoas usam, né, essa dádiva, digamos assim, de Deus, da nossa mente, dele ter colocado em nós uma mente brilhante e extraordinária. A imaginação é o início de toda uma jornada, de todo um sonho. Antes de você conquistar qualquer coisa, tudo começou antes numa imaginação que nasceu dentro da sua mente. E esse conteúdo, a gente vamos abordar esse tema bem a fundo, para a gente procurar entender exatamente o que passa, né, na nossa mente, pessoal. Porque eu sei que é complicado, né? Mesmo os cientistas às vezes não conseguem explicar. As pessoas que estudou 20, 30, 40, 50 anos, praticamente passou a vida inteira estudando nesse sentido, e às vezes tem coisas ainda que a gente descobre ainda, que a gente, quando a gente menos imagina, está ali diante de nós. É uma coisa bem misteriosa que foi colocada em nós, nessa nossa mente, mas é uma coisa extraordinária. Quando você começar a saber, quando você aprende a usar a imaginação, a usar a nossa mente, com certeza você vai ter muitos frutos extraordinários. E o intuito desse conteúdo é exatamente passar essa situação, fazer assim, pessoal, bem um resumo, porque é um conteúdo, como todos sabem, é um conteúdo bem complexo. Então, se a gente fosse falar exatamente, praticamente tudo, que a gente ia ficar para virar 2, 3, 4 dias, no mínimo ainda, e com certeza ainda ia ficar faltando coisa para passar. Mas na verdade, vamos fazer então um breve resumo, porque a mente, né, todos nós temos uma mente. E a minha mente, eu todo dia, de manhã, antes de dormir, aliás, e depois quando eu acordo, eu já tento fazer uma reflexão do que aconteceu na minha vida no dia anterior e consequentemente, o momento presente, o que está acontecendo. Então eu faço mais ou menos um planejamento assim. Sei que não é uma coisa certa, né, pessoal? Porque a gente somos seres humanos, então somos sujeitos a falhas, somos sujeitos a erros, ou às vezes dá até uma pane na nossa mente e do nada apagar assim. Então a gente, na medida do que a gente está ao nosso alcance, a gente tenta planejar algo do nosso dia. E eu tento fazer isso, digamos assim, como se fosse uma limpeza mental, assim, das coisas que realmente ruins que aconteceu na minha vida, mas que eu uso como uma experiência. Eu procuro ver, pessoal, as situações ruins, complicadas que acontecem na minha vida de um ângulo diferente. Eu costumo absorver como um aprendizado, ou seja, você acaba tirando um lado bom até das coisas ruins e consequentemente você vai crescendo a sua mentalidade, crescendo como ser humano, né? E isso é importante, porque você imagina, se todos nós absorvesse as coisas ruins que vêm na nossa mente, as situações difíceis que acontecem na nossa vida, se a gente não assimilasse bem isso, não administrasse bem isso, o que ia acontecer com nós? A gente ia ter uma pane realmente e a gente acabar enlouquecendo, né? E a gente ia acabar fazendo com que a
a nossa mente entra em parafuso e a gente não vai saber como mais direcionar nossos caminhos. Então é importante, venham os problemas, as dificuldades, vocês absorver e tirar as lições boas. Por quê? Graças a Deus está acontecendo isso. Esse problema está acontecendo comigo, porque, evidentemente, porque eu estou vivo, eu tenho uma mente, então, se está acontecendo comigo, ou seja, tem pessoas que estão em situação complicada, que não tem, perdeu a memória, tem pessoas que veio a falecer, então como que essas pessoas iam absorver algum problema? Se você está absorvendo um problema, é sinal, você tem que agradecer, porque sinal você está vivo, e sinal você tem uma mente saudável, para você administrar isso e resolver essa situação. Então, pense por esse lado, por esse ângulo, que consequentemente vocês vão ter uma vida mais leve, pessoal, uma mente mais refrigerada, uma mente assim com mais saudável, digamos assim. Então, dá para você treinar isso. Então, é importante, qual que é o exercício que geralmente eu recomendo, que eu faço, né? Normalmente, fazendo uma reflexão, à noite, geralmente eu agradeço, eu faço uma oração agradecendo pela minha vida, pelo meu dia, pelas as coisas boas que aconteceram e também pelas dificuldades, pelos problemas que aconteceu. Né? Eu agradeço por tudo. Né? E aí eu vou dormir e quando eu acordo também eu agradeço por estar acordando, por estar respirando, por estar vendo o sol nascer e consequentemente eu faço uma meditação de 10 a 15 minutos, assim, meio que não dá para apagar a mente, né, pessoal? Mas eu tento deixar ela no modo assim, meio relaxada mesmo numa meditação, e eu faço reflexões assim mentalizo as coisas que estão acontecendo na minha vida boas, mentalizo também as situações que vai acontecer futuramente, mentalizo também os projetos, os sonhos que evidentemente eu vou fazer com que aconteça na minha vida, os projetos. Então o que eu faço? Eu faço essa mentalização e automaticamente, como no início do conteúdo eu falei para vocês que a imaginação, tudo começa na imaginação, então eu imagino tudo o que vai acontecer na minha vida, no dia, no momento presente que está acontecendo, e também nos projetos, nos sonhos também que vão ver futuramente. Não que eu fique vidrado, ansioso com o futuro, pessoal. Eu vivo intensamente o presente. Mas eu faço essa imaginação. Porque, consequentemente, se eu acordar um dia de manhã, no outro dia, eu vou agradecer muito a Deus por mais aquele dia e eu vou fazer com que aquele dia seja o melhor possível. E automaticamente os meus sonhos vão ser realizados, as minhas os meus projetos vão sair do papel, então tudo começa na imaginação. Então, fazendo essa breve introdução para vocês, eu queria tocar no tema, gente. E qual que seria o tema? Finja, gente, finja ser até ser. Como assim, né? Como eu já falei, a imaginação é tudo. Tudo inicia numa imaginação. Antes de você decidir por uma carreira, você já imaginou exatamente como que seria isso. Por exemplo, imagina você se tornar um médico. Então, ou seja, antes de você entrar na faculdade, se matricular, passar no vestibular, você já faz uma imaginação, você já se imagina você já no consultório atendendo os seus pacientes. Né? E assim, a nossa mente, ela não, como é que eu posso dizer, pessoal? A nossa mente, ela não especifica exatamente o que é real e o que é imaginário. Quando você começa a imaginar algo, as coisas começam a concretizar. Eu sei que isso aí está partindo para um lado da física quântica, partindo para um lado da lei da atração. Assim, eu acredito na lei da atração, mas assim, eu acredito na lei da atração, mas desde que você faça algo, né? Que semelhante é lógico, semelhante atrai semelhante. Se você está deprimido, se você está com a energia negativa, com uma situação complicada na sua vida, e você entra num ambiente, se as pessoas
não se atentar, você vai acabar envolvendo essa energia, passando essa energia para outras pessoas. Então, se você transmite energias negativas, por que também você não pode transmitir energias positivas? Então, eu entendo que o negócio da lei da atração é mais ou menos nesse sentido. É lógico você imaginar algo, mas com regaçar as mangas, trabalhar para que aquilo aconteça, né? Então, a imaginação é tudo. E tudo inicia exatamente na nossa imaginação. Muitas pessoas têm vários sonhos, têm vários projetos que as pessoas colocam lá no fundo da gaveta e esquece lá, deixam lá. E eu costumo entender essa situação, pessoal, da seguinte forma. Se a pessoa colocou lá no fundo da gaveta esse projeto, esse sonho, porque com certeza, evidentemente, isso não mexe com ela. Evidentemente, exatamente, isso não é realmente um sonho, um projeto que a pessoa deseja do fundo do coração, do fundo da sua alma. Porque quando a pessoa quer realmente algo do fundo do seu coração e deseja profundamente isso, ela vai mover mundos, mover várias situações para que aquilo aconteça. Você pode ter certeza que você tem exemplos na sua vida de algo que você queria muito, que você desejava muito no fundo do seu coração mesmo, aquilo que é um desejo ardente no seu coração, que cada dia que passa isso arde mais dentro do seu coração. Você tem com certeza esse exemplo e você batalhou por isso e você conquistou, não é verdade? Então, esse é um exemplo. Ou seja, você imaginou algo. Agora não adianta você colocar lá o seu projeto lá na sua gaveta e o seu sonho, que eu não vou entender realmente que realmente é o que você quer. Porque se realmente você quer, você tem que tirar. Você tem que acordar. A gente ouve, pessoal, muitas reclamações das pessoas. As pessoas reclamam demais, gastam muita energia reclamando. E só que ninguém quer arregaçar as mangas, né, e ir para a batalha, ir para realizar o seu sonho. As pessoas querem tudo de mão beijada, que as coisas fáceis. Poxa vida, se o seu sonho é algo grande, se o seu projeto é algo grande, como que você quer que isso caia do céu como chuva? Não, pessoal. Se realmente é algo grande, você tem que lutar, você tem que suar, se possível até sangue, sabe? Você tem que fazer um sacrifício, porque realmente é um sonho seu, é algo grande, um projeto grande. Então a gente tem que entender isso, a gente tem que ter essa sabedoria. Se o sonho é pequeno, você não precisa gastar tanta energia, você vai lá e realiza. Agora, se o seu sonho é grande, se o seu projeto é grande, você vai ter que abdicar de muitas coisas na sua vida, você vai ter que abrir mão de muitas coisas que hoje, na atualidade, você faz, que você preenche o seu tempo com isso e você abdica do seu sonho, do seu projeto. Mas se o seu sonho realmente é algo que bate aí no seu coração, forte no seu coração, consequentemente você vai realizar. Você vai realizar. Só que tudo começa o quê? Tudo na imaginação. Então é importante a imaginação. É importante você fingir realmente. E não é uma coisa ruim isso, pessoal. Você fingir até ser. Não, não é ruim. Muitas coisas aconteceram na minha vida, muitos sonhos, muitos projetos que hoje já é concreto na minha vida, assim, que eu usei a minha imaginação lá atrás. Sei lá, em projetos que hoje já é concretizado na minha vida, que eu imaginei há 10 anos atrás, 5 anos atrás, e hoje está sendo realidade. Mas eu fiquei parado, com braços cruzados? Não. Mas teve muitos, por isso que eu falo para vocês, muitos exemplos também, muitos projetos que eu imaginei e não saiu do papel. Mas por quê?
porque eu tive medo, tive insegurança de agir, de tomar decisões, e eu acabei enterrando alguns sonhos. Porque eu sou humano, eu não sou perfeito, então, ou seja, eu tenho os dois lados da moeda que eu passo para vocês. Tem as imaginações que eu tive, os sonhos que eu tive, e eu realizei, alguns que eu estou realizando e outros que eu ainda vou realizar, e tem muitos também que eu imaginei e não tirei do papel. Ou seja, eu não arregacei as mangas e também não fui para a batalha para vencer. Então, a minha vida não é essa perfeição toda. Sou humano como qualquer outra pessoa. Então, se eu posso conquistar, se as outras pessoas podem conquistar, se você pode prosperar, por que outras pessoas não podem? Todos nós temos uma mentalidade, todos nós temos uma vida. Sabe, uma vida extraordinária, uma mentalidade extraordinária, e muitos enterram esses projetos. E esse não é o objetivo, né, pessoal? Eu não estou fazendo esse conteúdo aqui para as pessoas saírem desse conteúdo da mesma forma. Não, o intuito desse conteúdo é para que você saia de uma forma diferente, para que você se revolte com a situação da sua vida do jeito que está, com os seus sonhos aí que está na gaveta, com os seus projetos que está no fundo da gaveta, que você não tem nenhum trabalho de abrir, ou seja, se deixa lá no fundo, porque se você deixa na frente, você vai abrir sua gaveta, você já vai ver o seu sonho lá, e você é obrigado a pegar ele e realizar, né? Ou seja, então você deixa lá no fundo, para justamente colocar um monte de obstáculos, um monte de barreiras na frente, para você não enxergar e para você não lembrar. Agora, se você deixa visível, quando você abre, você vai lembrar, olha, tem esse sonho, por que eu não realizei? E você começar a se cobrar, entendeu? Começa a se cobrar, gente. E o conteúdo, pessoal, que eu queria fazer para todos vocês era nesse sentido. Eu não quero, pessoal, que fique aqui nesse conteúdo as pessoas que já estão satisfeitas com a sua vida, com os seus projetos, você já realizou todos os seus projetos. Quero que fique aqui as pessoas que estão realmente dispostas a mudar, dispostas a realizar sonhos, a realizar projetos. Então, não estou pedindo para as pessoas saírem não, mas é assim, é que eu quero passar para vocês entenderem a seriedade desse conteúdo. Não é simplesmente mais um conteúdo, pessoal. Aqui do Matheus fazendo aqui um conteúdo no YouTube. Não. Vocês têm que entender que é a sua vida. É os projetos da sua vida, é os sonhos da sua vida. Entendeu? Não é da minha vida. A minha vida eu cuido os meus projetos. Eu tenho a minha particularidade, eu tenho as minhas dificuldades. Então eu cuido dos meus sonhos, dos meus projetos, das minhas dificuldades. Mas eu estou querendo passar um conteúdo para vocês, para que a mente de vocês abra e vocês entendam realmente a situação que está a sua vida, se está estacionada, se está do jeito que você quer ou não. Está do jeito que você quer? Faça essa reflexão. Está do jeito que você desejou nos melhores sonhos? Então, tá, não está? Então você tem que mudar essa situação. E tudo começa, evidentemente, é lógico, na imaginação. E assim, né, pessoal? Pra vocês verem como é interessante. Isso sempre esteve dentro de nós, né? A nossa mente, né? Esses sonhos, né? A gente remete isso. Eu vou fazer um exercício com vocês, levar vocês nessa reflexão lá na infância, né? Quantos de vocês, né, pegava um cabo de vassoura da mãe, colocava entre as pernas e simulava como se fosse um cavalo, né? Ou
pegava o lençol da mãe, amarrava aqui nas costas e saía correndo, fazendo como se estivesse voando como um super-herói, né? E olha pra você ver como que é interessante, pessoal. Lembrei disso quando eu estava produzindo esse conteúdo. E naquele momento, quando você pegava aquele cabo de vassoura e colocava entre as pernas e saía correndo, nossa, você estava uma felicidade imensa. E você estava imaginando o quê? Que realmente você estava no cavalo. E com o lençol, você imaginava realmente que você era o super-herói, o Batman, o Superman, o Homem-Aranha, etc. Então, ou seja, com o passar do tempo, a gente deixou se perder. E aí, as pessoas mais adultas falavam para você, não, menino, larga isso aí é só uma coisa, é só imaginação sua. Isso aí não é real, isso aí é só sonho. E com o passar do tempo, você foi ouvindo muito essas vozinhas que fez com que você acabasse deixando de sonhar, deixando de projetar, de imaginar coisas. Sendo que é importantíssimo o seu filho ter essas brincadeiras, essa imaginação, você estimular mais ele, incentivar. Mas, Matheus, voar, super-herói, gente, nada é impossível hoje. Por exemplo, 30, 40 anos atrás, você imaginando as coisas que acontecem hoje, por exemplo, foguetes de cápsula saindo de um planeta para outro, né? Então, internet, essas coisas, ninguém imaginava há 40 anos atrás. Lá seria loucura falar disso. E hoje já é realidade. Então, eu não subestimo nada. Eu não duvido nada nesse universo, nessa Terra. Então, não deixa perder essa imaginação. E com o tempo lá na infância, você acabou deixando de se perder. E para vocês verem, hoje o conteúdo que eu quero falar para vocês é de imaginação. Você imagina antes de ter. E, ou seja, o que é importante? Você resgatar realmente essa criança lá de lado de trás e trazer para o mundo presente. Para você começar a imaginar coisas. Né? E aí eu vou entrar, pessoal, no momento de reflexão para todos. Qual é o seu maior sonho? Qual que é o seu maior projeto? Eu peço para vocês, sugiro que vocês até escrevam esse sonho, esse projeto. E pessoal, eu estou falando aqui, não é coisa... Tudo bem, eu entendo, assim, cada um tem uma particularidade. Eu não estou falando assim, por exemplo, o sonho de ter um carro, tudo bem, tem bem pessoas que tá é bem mais simples, né? Mas assim, pode ser que seja até um carro, pode ser, mas tem que ser algo gigante, algo grande mesmo, que você for realizar vai mudar completamente a história da sua vida, vai transformar a sua vida. Eu estou falando mais ou menos desse tipo de sonho, desse tipo de projeto. E eu quero que vocês coloquem no papel isso. Vai parecer realmente a loucura lá, né? Com uma criança pegando uma capa e voando como um super-herói. Tá vendo que às vezes a gente fala isso, as pessoas duvidam, começam a duvidar. E a imaginação, gente, é tudo. Então, coloca esse seu sonho no papel. Ah, Matheus, de repente eu quero, sabe, constituir uma empresa que vai criar um produto que não existe aqui na Terra para facilitar a vida das pessoas, que vai fazer com que melhore a vida das pessoas, né? De repente o seu projeto é isso, ou de repente é o projeto de criar, sei lá, uma engenhoca, um foguete, um equipamento que vai voar, que vai até viajar para vários planetas, não sei.
Eu não quero que vocês entendam que isso é loucura, porque é seu sonho. Né? Parece mesmo que é coisa de louco mesmo, realmente. Einstein lá atrás falavam que era louco. Thomas Edison também falavam que ele era louco. Santos Dumont, idem. Então, e aí hoje, Sócrates também, aí hoje você vê as invenções dessas grandes mentes, que hoje é realidade aqui na nossa vida. E lá atrás era loucura. Então, eu não subestimo também o seu sonho. Eu não vou menosprezar o seu sonho também. Se realmente é seu sonho, é um projeto de vida que vai transformar realmente não só a vida das pessoas, a vida da humanidade. Então coloque no papel e comece a imaginar. Gente, esse é um exercício importantíssimo. Comece a imaginar, se imaginar você já dentro desse projeto, sei lá, daqui 10, 15, 20, 30 anos, como que vai estar esse seu projeto. Você já se imaginar dentro desse projeto, o contexto, como que vai estar a humanidade, como que vai estar as pessoas absorvendo esse produto que você criou, essa situação que você criou. Entendeu, gente? Então, não tenha medo de sonhar. Não tenha medo de imaginar. Não tenha vergonha de colocar no papel. Às vezes, você tem até... Você entra num quarto, coloca um papel, escreve o seu sonho, às vezes fica até com medo das pessoas não verem. E às vezes você tem medo até de você mesmo, você fala assim, não, que loucura é essa, Matheus? Que sonho mais louco é esse? Né? Você começa já a se menosprezar, gente. Não faça isso. Porque aí, quando você já fazer isso, você já vai estar enterrando o seu sonho. Você já viu falar uma palavrinha chamada fé? Então, fé é a certeza de coisas que não se espera e não se vê. Então, hoje você não está vendo isso, mas você já está imaginando algo lá no futuro, que você vai estar realizando aquele seu sonho, que vai transformar não só a sua vida, mas a vida das pessoas que estão à sua volta, da sociedade, da humanidade, quem sabe. Entendeu? Então, esse é o momento, tá, pessoal, de reflexão. Então, eu peço, gente, eu repito, que vocês escrevam no papel isso e trabalhe duro, gente, em relação a isso. Não fique só imaginando, não. Tá? Sonha, imagina e começa a se mover para a direção desse sonho, para realizar esse sonho. E você pode ter certeza, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão estar muito mais concretas dentro de você, dentro da sua mente. Você vai ver como que as coisas vão se encaixar exatamente, porque como eu falei para você da lei da atração, que semelhante atrai semelhante. Então, pessoas que realmente têm esse projeto mais ou menos a mesma ideia que você, consequentemente você vai acabar entrando em sintonia com essa pessoa, porque são tudo energia, pessoal. Quando você emana essa energia ela fica vagando. Então, automaticamente, assim como as energias negativas são atraídas para você também, as energias positivas, as energias boas das suas imaginações também, dos seus sonhos, vai atrair também algo parecido e vai fazer com que você tenha mais força e você vai começar a ver já resultados, projetos já do seu sonho, que vai já estar perto de se realizar, com certeza. Tá bom, gente? Então, basicamente esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês, pessoal. E peço, gente, como sempre, de vocês se inscreverem no meu canal. Por que eu faço esse pedido para vocês, pessoal? Tem muitas pessoas que consomem o meu conteúdo. Que o meu conteúdo é sugerido para várias pessoas. E infelizmente tem muitas pessoas que consomem meus conteúdos, mas elas não são inscritas. E quando você se inscreve no meu canal, pessoal, quando eu faço esse conteúdo aqui inédito, você vai receber em primeira mão. E você vai estar ajudando não só a mim, você vai estar ajudando a si próprio, porque você vai ter um conteúdo de qualidade, um conteúdo bacana, bem relevante. E você vai estar ajudando outras pessoas também. Entendeu? E essa é a energia, esse é o espírito, pessoal. Então, peço que vocês me ajudem. Porque, gente, em meios de muitos conteúdos rasos que você vê no YouTube, na internet, tem um conteúdo bacana, interessante. Entendeu? Então, é importante vocês terem
um amor, gente, por um conteúdo, por esse projeto e passar adiante, passar para as pessoas, compartilhar com seus amigos, dar um joinha no conteúdo, fazer comentários, sugerir também, pessoal, nos comentários, sugerir conteúdos, porque com certeza a gente vai analisar os seus pedidos e vamos procurar fazer algo nesse sentido, de algo que você quer, de um conteúdo que você queira, tá bom? Então, esse é o objetivo, tá bom, pessoal? Tenho certeza absoluta que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária. Temos um restinho de domingo ainda para todo mundo aproveitar. Fique com Deus, tá bom, gente? Se inscreva no meu canal, dá um joinha nos conteúdos e compartilhe com seus melhores amigos. Um beijo em todos aí, fique com Deus e até semana que vem. Um abração!